Que bom te encontrar aqui na casa de Deus, casa cheia mais uma vez. Hoje pela manhã também estava cheia a casa de Deus. Eu falei, olha, o povo veio todo pela manhã, não vai vir à tarde não. E olha só, quanta gente, que bom te encontrar aqui neste lugar. Hoje de manhã eu achei que tinha mais gente do que agora à tarde. Mas agora parece que deu uma enchida boa lá. Eu falei, eu acho que era porque o povo sabia que o pastor Oswaldo ia pregar de manhã. Aí veio todo mundo de manhã, mas que bom que você está aí. E eu tenho agora o grande privilégio e a grande responsabilidade de deixar uma mensagem ao seu coração. Feche os teus olhos, vamos orar. Amado Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem com teu amor, Pai, nos envolver na tua palavra. Derrama o teu amor sobre nós, ó Pai, neste momento. Que o amor venha fortalecer o abatido. Que o teu amor venha trazer cura para o enfermo. Que o amor do Senhor venha trazer salvação ao perdido. Restauração àquilo que está quebrado. Que o amor de Deus venha aquietar a alma neste momento. Que o amor de Deus, através da pregação da palavra, venha nos sustentar. Nos sustentar. Nos preparar. Fazer de nós homens, mulheres, pessoas melhores. Envolve-nos neste amor que constrange. Neste amor que é inigualável. Neste amor que só o Senhor tem. Nós te amamos porque o Senhor primeiro nos amou. Recebe o nosso culto de adoração através da exposição das Escrituras. Fale conosco, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18, mas você pode ficar com 1 João 4 aberto, com o texto aberto, porque nós vamos acompanhar alguns outros versículos. Mas aqui no versículo 18 tem essa primeira parte. Um versículo muito conhecido. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. É certo que esse texto faz parte do seu vocabulário cristão. Por vezes você já citou esse texto, já orou esse texto, já evangelizou alguém com esse texto. E esse texto, para falar de amor, junto com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, falar de amor e medo, são os textos que nós temos em mente para falar, pregar, orar, discipular. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz: Deus não nos deu um espírito de medo, covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, com certeza, nós usamos esses textos em nossas orações, no evangelismo, ou até de incentivo para alguém. Nós gostamos de publicar esses textos nas nossas redes sociais. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Nós gostamos de citar essas verdades. E pode ser que na nossa geração, essa geração que é conhecida como a geração mais medrosa de toda a história, é certo que nós precisamos muito pregar essas verdades para nós mesmos. É certo que tem tempos e tempos, noites e dias que nós precisamos pregar essas verdades para nós. O perfeito amor lança fora todo medo. Diante das situações difíceis, diante dos problemas, das dificuldades, nós precisamos olhar para nós e dizer: Deus não me deu um espírito de medo. Precisamos trazer essas verdades à nossa mente, pois geralmente as doenças da nossa psique, da nossa mente, são produzidas por causa do medo. Somos uma geração amedrontada, medrosa, e estamos doentes.
A nossa mente anda doente, principalmente por causa dos medos. A depressão é um tipo de medo. Aquela que tem assumido o posto de número 1, chamada ansiedade, é puro medo. Síndrome do pânico, medo. Medo de morrer, medo de perder alguém, medo do amanhã, medo do futuro. Incertezas com relação ao tempo que está por vir. Medo por causa do que estamos passando, guerras, rumores de guerras, pandemias e tudo mais. Estamos vivendo o fim dos tempos. E estamos vivendo neste fim para alguns, aleluia, glória a Deus. Outros, que medo. Que medo, parece que o mundo está acabando e estou com muito medo. Mas agora vamos olhar um pouco para esse texto de 1 João 4,18. E vamos ver como esse perfeito amor lança fora todo medo. O grande segredo aqui está no amor. Este é o grande segredo, no amor de alguém por nós. Um amor que é perfeito. As certezas que nós temos no nosso coração, elas fluem de um amor perfeito de alguém para conosco, de um amor verdadeiro. Pode ser que você ame muito o seu filho, mas morra de medo dele te trair ou fazer algo que lhe desagrade. Pode ser que você ame muito o seu cônjuge, mas você morre de medo de amanhã ter que enfrentar uma separação inevitável por causa da traição, ou por causa de maus tratos, ou coisas desse tipo, e você tem medo, porque o amor não está aperfeiçoado, e esse amor depende de alguém que é falho, alguém que erra. Mas aqui nesse amor de 1 João capítulo 4, versículo 18, eu já quero te entregar no início dessa mensagem. Esse amor é verdadeiro. Esse amor não falha, esse amor é fiel, pois estamos falando do amor de Deus e não dos nossos sentimentos. O apóstolo João está escrevendo essa carta geral, uma carta geral. Não há uma introdução, uma direção, um local específico para um povo específico a quem João estava escrevendo. É uma carta geral. João é conhecido como o apóstolo amado. Ele a si mesmo se denominou assim no seu evangelho. E por falar tanto de amor nessa primeira carta, de 1 a João, ele é conhecido também no nosso meio como o apóstolo do amor. Então, quando nós falamos do assunto de amor, de acordo com as escrituras, sempre vamos lembrar desse apóstolo amado, ou do apóstolo do amor, que é João. João provavelmente está no fim da sua vida, terminando os seus dias, e automaticamente o seu ministério. E aqui nós temos uma boa demonstração de como os homens chamados por Deus, fiéis ao Senhor, terminam uma missão. Eles sempre terminam escrevendo algo. Eles sempre terminam recomendando algo, deixando algumas palavras, ou as últimas palavras. Foi assim com João. Foi assim com Paulo escrevendo para Timóteo, foi assim com Pedro falando com a igreja que sofria em meio à perseguição. E João está escrevendo, está no fim da vida, escrevendo as suas últimas palavras para trazer a doutrina à igreja, para abençoar a igreja. E João trata aqui sobre a pessoa de Cristo. João trata sobre o pecado muito seriamente. João trata do amor a Deus. João trata do amor ao mundo. João trata do amor aos irmãos, da promessa da vida eterna, do poder da intercessão, da oração. Mas tem algo que mexe muito com João, que ele trata de forma séria. Assim como todos os outros assuntos, mas nós olhamos nessa primeira carta e vemos que João está chamando a atenção da igreja de uma forma mais específica. E é a respeito das falsas doutrinas, dos falsos profetas, daqueles que já possuem o espírito do anticristo que já está no nosso meio, diz João. João trata desse assunto de uma forma muito séria. O apóstolo do amor é sério neste assunto. João, já no início da carta, ele vai contra algumas falsas doutrinas. A doutrina do dualismo gerado pelos gnósticos, que não acreditavam que Jesus tinha vindo em corpo nessa terra, porque a matéria é muito má. Não, nós cremos em Cristo, mas ele não pode ter tido um corpo.
Ele não pode ter sido gerado, porque essa matéria é má. João já no início combate essa doutrina. 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele já começa a carta combatendo falsas doutrinas. Olha o que ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Cristo veio. Cristo possuiu sim um corpo. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Cristo veio em pessoa nos trazer a vida eterna. Nós o ouvimos, nós vimos, nós tocamos nele. Cristo é real. Então perceba que o coração desse pastor, já no início, é de combater os falsos ensinos com a beleza da verdade do Evangelho. E assim ele faz também no capítulo 4, no capítulo 3 e no capítulo 4. E ele começa o capítulo 4 assim, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Irmãos, talvez você leia isso aí, saia daqui e esquece. Mas é muito sério. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procede de Deus. Não, pastor, a gente não pode julgar ninguém. Não é isso que João está dizendo. Não é isso que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Que nós devemos julgar todas as coisas. Nós devemos provar. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Por que você tem que fazer isso? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Em todo tempo houve falsos profetas. Se você olhar para o Velho Testamento, está lá cheios de falsos profetas. Está o Senhor falando, não houve esses homens. Eu não dei sonho para eles. Eles falam da boca deles, do coração deles. Sempre há falsos profetas. No Novo Testamento, cheio de falsos profetas. Não podemos deixar de pregar sobre isso, alertar sobre isso, pois isso acompanha a nossa história, desde o tempo do povo hebreu, tempo da igreja primitiva. Jesus mesmo disse que apareceriam muitos em seu nome. Ele mesmo disse que outros diriam que era o próprio Cristo. Falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas. Paulo combateu os falsos profetas e apóstolos. Tiago combateu os falsos mestres, assim como Judas. Judas, na sua epístola, chama os falsos profetas de nuvens sem água. Você vai ver que o assunto é sério. E João, o apóstolo do amor, faz o mesmo. Pois o espírito do grande falso profeta, que é o anticristo, já está no mundo. E o pior, sabe que João revela? Esse espírito saiu daqui do meio. De pessoas que estavam no meio da igreja, mas não pertenciam à igreja. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Eram lobos vestidos de ovelhas. Falsos profetas. E João diz, amados, não apenas líderes, pastores, pastor da igreja, amados, igreja num todo, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai se eles procedem de Deus. Não deis crédito a qualquer mensagem. Antes prove se ela vem de Deus. Não deis crédito a qualquer pessoa que está fazendo um milagre por aí nas esquinas. Antes prove diante da palavra de Deus. João está dizendo, não assuma que toda experiência espiritual ou toda demonstração de poder flui de Deus.
Não assuma isso. Uma experiência, um milagre, alguma coisa está acontecendo ali, é de Deus. Não, João está dizendo, não faça isso, amados. Não dê crédito a essas coisas, amados, a qualquer espírito, amados. Olhe para as mensagens das falsas doutrinas que estão negando a Cristo. No fim você vai enxergar isso. Essa é a mensagem dos falsos apóstolos, profetas. De alguma maneira eles vão negar Cristo e a sua suficiência. Por vezes, vamos admitir, ficamos maravilhados com as experiências espirituais e não nos achamos dignos de julgar, não nos achamos dignos de testar, não nos achamos dignos de provar com as Escrituras esse mover. Não queremos olhar para o Evangelho e ver se é assim mesmo que as coisas devem acontecer. E aí os falsos profetas vão ganhando campo, vão ganhando corações, mentes, vão adentrando nos lares, vão discipulando as pessoas. Nós ficamos com medo de julgar e sermos penalizados. Não, eu não posso julgar, que eu posso sofrer uma penalidade. Eu não posso julgar porque o Senhor pode vir sobre mim. Mas principalmente nós não queremos julgar, pois pensamos que este mover espiritual, ou esse poder espiritual, pode nos abençoar também. E aqui está o grande interesse do coração do homem. Não vou julgar. Vai que sobra alguma coisa para mim daí. Não vou julgar. Vai que esse profeta olha para mim e revela a minha vida num todo. Não, eu não vou julgar. Ficamos com medo. E meus irmãos, não se enganem. IBN Cristo Rei, não se engane. Satanás não fica aparecendo por aí com chifres. Satanás não fica aparecendo por aí com um rabo. Satanás não fica aparecendo por aí com um tridente em sua mão. Ele aparece como anjo de luz. Como anjo de luz, para enganar os corações com a sua falsa doutrina, com as suas mentiras. E com isso ele pode enganar. Imagina um anjo de luz aparecendo. E aí com isso ele pode ganhar e enganar muita gente. Ao ponto de lá no livro de Apocalipse falar assim: não, vocês não são mais igreja por causa das falsas doutrinas, vocês são sinagoga de Satanás. E como nós podemos julgar, pastor? Como é que você pode julgar os espíritos? Não dando crédito a todos, mas julgando, olhando para as Escrituras. Olhe para a verdade do Evangelho. Veja aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que o Senhor deixou. As instruções do Pai estão aqui. Olha para esta Bíblia Sagrada. E assim saiba julgar todas as coisas. Porque o próprio João diz: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. A gente reconhece quando a voz vem de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo diz, olha o que Paulo diz: mas ainda, Gálatas 1, 8, ainda que nós mesmos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. Se aparecer um anjo, e aí já não é nem Satanás, pode aparecer um anjo que venha do céu, se ele pregar um outro evangelho além daquele que está aqui, seja maldito. Deus já nos deu a sua palavra. O Senhor já nos entregou a sua palavra. João está aqui combatendo os falsos profetas que não reconheciam que Jesus tinha vindo em carne. E João está dizendo: eles possuem o espírito do anticristo que já está no mundo. Então, se admitimos que essa palavra é verdadeira e que esse espírito desde esse tempo já estava no mundo, podemos presumir que ele continua aí, com novas ideias, mas com as mesmas artimanhas. Novas ideias, mas com as mesmas intenções. A intenção, a artimanha de roubar a sua fé com a falsa doutrina, com o falso evangelho.
É por isso que ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. O que é que ele quer tragar? A nossa fé. A nossa fé. Me escute bem. Jamais se esqueça do nosso contexto histórico. Brasileiros, jamais se esqueçam do nosso contexto histórico de nascimento e herança. Fomos colonizados pelos portugueses, um dos únicos países da Europa que nos anos de 1500 fechou a porta para a grande revolução chamada Reforma Protestante. Portugal foi um dos únicos países que fecharam as portas e não quiseram ouvir sobre a Reforma Protestante. Portugal então se mantém firme e devota a Roma e a sua religião. E o catolicismo romano trouxe sua educação para o povo, com adoração aos ídolos, aos santos, às indulgências e outros. E os portugueses trouxeram isso para nós. Os portugueses trazem para cá os escravos vindos da África. E junto com os escravos, os seus costumes religiosos da sua nação, suas dedicações aos orixás, suas invocações aos espíritos e seus muitos e numerosos rituais. Observe bem. Esses dois povos encontram aqui no Brasil os índios, que possuíam sua adoração à natureza, seus deuses e seus também vastos rituais. Então é nesse contexto que nós nascemos. É nesse contexto que o Evangelho vem e nos encontra. E o Evangelho, que é poder de Deus para nos salvar, vem também para nos libertar daquilo que temos como falso ensino. O Evangelho nos salva. E o Evangelho nos liberta. O Evangelho nos salva, ele também nos molda. Mas por vezes, por causa do nosso contexto que se vê hoje em dia, é fruto disso, da nossa concepção. Nós colocamos rituais, gostamos dos rituais. Situações parecidas com as das religiões do mundo, não com o Evangelho. Pois assim, com os rituais, uma pitada ali, outra aqui, parece que o Evangelho se torna mais atrativo. Não basta apenas pregar o Evangelho, é necessário fazer alguma coisa a mais, para ele ser mais poderoso, para a gente atrair mais gente. Esse é o nosso jeito de ser. Não é necessário ter fé em Deus e ser salvo, é necessário acrescentar algo à fé. O que é que nós podemos acrescentar à fé? E aí os falsos profetas estão cheios de coisas para nos dar, para que a gente possa acrescentar a nossa fé. É necessário não só crer em Deus para ser salvo, é necessário um ritual, é necessário uma mandinga de fé, um pouco de feitiçaria. Não faz mal para ninguém. Porque se nós fizermos essas coisas, vai mostrar o quanto nós temos fé. Deixa eu te dizer, na verdade, todas as vezes que queremos acrescentar algo à fé, revela que nós não possuímos fé nenhuma. Todas as vezes que queremos acrescentar algo à fé, revela que não possuímos fé nenhuma. Certa vez uma empresa de bolo lançou uma receita infalível para a confecção de bolos deliciosos. E eles criaram aquela receita, bastava você comprar a caixinha, pegar aquela caixinha que já estava com todos os seus ingredientes, colocar na forma, levar no forno com tempo específico e bum! Lá estava aquele bolo maravilhoso de vários sabores. A ideia é revolucionária. Mas os homens começam a olhar para a ideia revolucionária e ela não tem um sucesso assim. As pessoas não compram as caixinhas de bolo, ninguém gosta, ninguém quer. E as caixinhas de bolo começam a ficar nas prateleiras dos supermercados, não há novos pedidos. Então eles começam a estudar, a pesquisar onde é que nós erramos. É só pegar o que está aqui, coloca na forma no forno, está pronto. Onde é que nós erramos? E depois de um tempo de pesquisa, eles perceberam: vamos fazer algo, vamos tirar o ovo da receita. E agora não é necessário apenas pegar, colocar na forma e no forno, é necessário acrescentar um ovo. E as vendas, bum, explodiram. Alguém quer acrescentar algo. Todo mundo quer acrescentar algo.
Todo mundo tem esse desejo de acrescentar algo. É necessário pôr apenas um ovo. E assim nós vamos tratando a fé. Parece que é necessário acrescentar um ritual, alguma coisa. Parece que aquelas igrejas que fazem algumas coisas, que têm seus atos proféticos, que dão 7 voltas em alguns lugares, parece que elas têm algumas coisas diferentes e por aí vai. Não, a fé em Cristo é suficiente para transformar a nossa vida. O que nos faz assim? Por que somos assim? Os da igreja de Gálatas desejavam colocar a circuncisão como um passo a mais puro para a salvação. Igreja de Gálatas, não, é necessário circuncidar os homens, porque aí assim eles vão ganhar a verdadeira salvação. Os de Filipenses diziam que era necessário olhar a lei e obedecer, tinha que obedecer a lei, sim. Os de Coríntios diziam que as mensagens de Paulo eram desprezíveis, pois não trazia louvores aos homens, nem mesmo ao apóstolo Paulo. E Paulo faz o seguinte: chama os falsos profetas de Filipenses de cães, para você ver o quanto eles tratam o assunto de forma séria. Filipenses capítulo 3, versículo 2, olha o que Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Você não vê Paulo falando assim para ninguém com outro pecado. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus, o quê? Obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 12, que ele diz para esse povo. Olha como Paulo está. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqueles que querem fazer com que vocês venham obedecer à lei. Que eles se mutilassem. Em outra versão, que eles fossem castrados. É sério o assunto. Os de Coríntio, Paulo chama de insensatos, de louco, desprezíveis. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, olha o que Paulo diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo, João levam a sério o falso ensino. Eles usam palavras pesadas. Eles combatem de frente os falsos apóstolos e profetas. Em nenhum outro pecado vemos esses homens santos agirem assim. Você não pode acrescentar nada para a sua salvação, é isso que eu quero dizer. Cristo já fez tudo. Cristo já fez. Isso podia trazer um alívio para você, se você cresce. Cristo já fez tudo. Os legalistas pensam que por sua religiosidade é necessário Cristo e mais alguma coisa. Não, a gente crê em Cristo, mas é necessário mais alguma coisa. Não. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Os da nossa época, os falsos profetas da nossa época, querem trazer o louvor e a glória para nós, para o homem. O nosso sucesso está dentro de nós, no nosso potencial. É necessário achar a nossa melhor versão para receber louvor dos homens. Cristo é o nosso sucesso. E eu obtenho a minha melhor versão quanto mais parecido de Cristo eu for. É aí que eu encontro a minha melhor versão. Quando eu sou cheio do Espírito Santo e pareço mais com Cristo. Os de hoje querem dizer que ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, os anjos fazem uma festa no céu em nosso favor. Ué, parece que os anjos estão lá torcendo, vai, agora ele vem, agora ela levanta, vai, se arrependeu, lá vem ela, lá vem ele, eles ficam torcendo. Não, meu irmão, não é assim que acontece. Há uma festa nos céus, mas a festa é para Cristo. A festa é para o Senhor. A festa é para aquele que veio ao mundo e morreu crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a Bíblia declara isso. O que Lucas 15 diz, que a festa no céu há mesmo. Apocalipse capítulo 5, dos versículos 8 e 12, olha só. Veja, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, olha o louvor para ele: digno és de tomar o livro
e de abrir os selos, porque o que? Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra quando um pecador se arrepende. É esse louvor que acontece no céu. Aleluia. E olha, tem os 4 seres viventes, os 24 anciãos, mas tem mais gente. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. O que eles faziam? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A festa do céu, mas é para Cristo. Cristo é suficiente. A festa é dele, é para ele. Mas ele é tão bom que um dia vai compartilhar tudo com a gente. Agora, se temos simplesmente, totalmente Cristo, somos cheios do Espírito Santo. Sendo cheios do Espírito Santo, somos tomados pelo Evangelho. E é assim que nós vencemos os falsos profetas. É assim. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Como é que nós vencemos, pastor, os falsos profetas? Sendo cheios do Espírito Santo. Maior é aquele que habita em nós, e por isso nós podemos vencer. Maior é aquele que está conosco, que é aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 6. Olha o que João diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que nós vencemos os falsos profetas? Pelo Evangelho. Aquilo que nós ouvimos, se procede de Deus, nós ouvimos, testificamos da verdade, pois a verdade procede de Deus. E assim, a primeira parte, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo de cair nas redes do engano, o medo de cair nas redes dos falsos profetas, dos ensinos do espírito do anticristo, das falsas mensagens, daquilo que vem para roubar apenas o coração e mais nada, trazer louvor ao homem. O amor de Deus nos dando o seu Espírito, o Evangelho, nos faz capaz de julgar todas as coisas, nos faz vencer todas essas coisas. E aí o perfeito amor lança fora este medo de cair nessas redes terríveis. Algo a mais de João para nos mostrar que o amor lança fora todo medo. Ele disse: nós devemos amar os nossos irmãos. Devemos amar os nossos irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe o que João vai dizer? Não adianta falar que ama a Deus e odeia seu irmão. Sabe qual é a conclusão que ele está? Ele diz assim, ó: você não foi salvo não. Você não tem o amor de Deus não. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você não ama a Deus e nem recebeu o amor de Deus. O amor dele não está em ti se você vive dizendo que odeia seu irmão, ou se você tem esse sentimento de ódio pelo seu irmão. O amor que devemos ter uns pelos outros é porque Deus nos amou. E Ele nos amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que nós pudéssemos viver por meio dele. O amor pelos nossos irmãos é resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se entregando em amor pelos nossos pecados.
E João insiste que existe uma evidência naqueles que nasceram de novo. Como é que nós conhecemos quem nasceu de novo? Eles receberam o amor de Deus, e eles demonstram esse amor amando os seus irmãos. Você reconhece um cristão assim, quando ele verdadeiramente ama o seu irmão. Spurgeon diz que há vários raios de luzes do amor no mundo, mas esses raios geralmente são produzidos por uma intenção ou uma recompensa. E então as pessoas no mundo, elas também amam, mas elas amam por causa da intenção ou por causa da recompensa. Elas não amam porque foram amadas ou constrangidas por um amor. E ele diz, mas há raios de luzes verdadeiros que fluem do Pai das luzes, e esse Pai das luzes é Deus, e Ele reflete esses raios de luzes de amor no relacionamento da igreja. E agora não somos movidos por intenções ou por uma recompensa. Nós amamos porque este Pai de amor que habita em nosso meio nos amou. O amor de Deus nos faz filhos de Deus. O amor de Deus é contrário do amor ao mundo. O amor de Deus por nós nos faz não faz apenas amar o nosso irmão, mas faz com que a gente venha se importar com as necessidades dos nossos irmãos. É isso que João vai dizer. Se você ama e ver um irmão seu padecer, se você possui recursos nesse mundo e você não reparte, você não ama. Tiago está falando, isso não é nem amor e nem fé também. Se você vê as necessidades e você não olha, não trabalha pelo seu irmão, não olha para a necessidade dele, você não ama, você não tem fé nenhuma. Precisamos olhar para as necessidades uns dos outros, para demonstrarmos o amor de Deus em nós. O amor de Cristo foi tão grande, que Ele se entregou por nós. E João diz algo, nós devemos fazer a mesma coisa pelos nossos irmãos. Não basta agora apenas se compadecer das necessidades. Se necessário morrer for, João está dizendo, pode ir. Assim você está demonstrando o amor de Deus. E assim o perfeito amor lança fora todo medo. Pois se nós amamos o nosso irmão, essa é uma evidência do amor de Deus derramado por nós. E se temos o amor de Deus, temos o sacrifício do seu Filho, nos dando salvação e agora nos fazendo morada do Espírito Santo. 1 João capítulo 3, versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Por fim, como o perfeito amor pode lançar fora todo medo? 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Você já percebeu que o crente verdadeiro anseia por este dia? O crente verdadeiro, quando ele nasce de novo, ele nasce para um dia. Para esse dia aqui, um dia para se encontrar com o Senhor, seu Deus, com o dono da sua vida. O crente verdadeiro ora, fala, Deus, manda seu filho. Ô Jesus, eu podia voltar, hein, hoje. A gente tem esse anseio, essa vontade de encontrar com o nosso Senhor, mesmo sabendo que haverá um acerto de contas. O crente alegremente deseja este dia, pois ele sabe que neste acerto de contas, por mais que o Senhor nos chame bastante atenção, não haverá para nós um julgamento de condenação, pois nós já temos e teremos nesse grande dia a justiça de Deus como uma vestidura branca sendo colocada em nós, e agora nós somos inculpáveis, santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então nós não temos medo do dia do juízo. Não temos medo do dia do juízo. Não temos medo desse tribunal. Porque
Nós não somos cabritos. Não somos cabritos. Somos ovelhas. E como ovelhas, nós temos um pastor. A gente conhece a sua voz. E ele nos conhece. E ele nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Nós não somos lobos. Nós somos ovelhas. Nós temos o amor de Deus, e esse amor nos faz viver pelos nossos irmãos, e no dia do julgamento não receberemos punições, mas sim um reino eterno. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vem, entra para o gozo do teu Senhor. Mateus 25, eu quero ler esses versículos contigo, porque fecha com a relação do amor aos homens. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, olha só, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora vem o que nós acabamos de pregar: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por isso que nós devemos amar os nossos irmãos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, veja que o julgamento está junto: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: vocês não tinham o amor de Deus. Em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O perfeito amor lança fora todo medo. No dia do juízo não há medo para nós. E agora olhe bem, estou encerrando, para essa parte do texto que nos traz uma responsabilidade. 1 João 4,17. A última parte diz assim: pois segundo Ele é. Aqui tem grandes responsabilidades. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. E agora eu faço uma pergunta para o seu cônjuge: ele ou ela se parecem com Cristo? Faço uma pergunta aos pais: os seus filhos se parecem com Cristo? Aos filhos dos seus pais se parecem com Cristo? Porque é aí que você não vai ter medo. Porque se você não se parecer com eles, vai viver com medo, vai morrer de medo. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Você precisa se parecer com Cristo. Você, marido, precisa parecer-se com Cristo. Esposa, você precisa refletir Cristo. Filhos, vocês precisam mostrar a beleza de Cristo. Patrões e empregados, cristãos dessa igreja, nós precisamos disso. Sermos parecidos com Cristo. Refletir a sua glória, a sua beleza. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você.
faz morada em você, resolveu morar dentro de você. Para quê? Para que você possa ser parecido com Cristo, para que você possa refletir Cristo, mostrar a beleza de Cristo. Você precisa disso. Então não brinque com os falsos profetas, não brinque com o pecado. Vivendo na escravidão do pecado, Cristo já te libertou. Vença o pecado pela graça. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado. Como fazemos isso? Primeiro, tendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Assim o Espírito Santo fará morada em nós, e Ele há de nos ensinar todas as coisas. O que é que o Espírito Santo vai nos ensinar? Como é que eu faço esse homem parecido com Cristo? Como é que eu faço essa mulher parecida com Cristo? E Ele vai nos ensinar através das Escrituras como é que nós podemos ser parecidos com Cristo. Como é que a igreja pode ser parecida com Cristo. Como é que a sua casa pode ser parecida com Cristo. Que os vizinhos vão passar, vão olhar e vão dar testemunho. Essa casa é diferente, tem alguma coisa diferente. Quem sabe eles não vão falar, não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. É Cristo. Cristo. O Espírito Santo morando em você, você vai aprender a amar. Você vai aprender a obedecer esse livro santo. Você vai se apaixonar pela oração. Se apaixonar, porque oração é intimidade, é falar com Deus, é falar com Deus Pai. Você tem livre acesso a Deus Pai. Você não pode negar esse presente quando você é cheio de Deus. Você vai ser apaixonado pela oração. Você será dependente da adoração coletiva. Você quer estar no meio dos irmãos, no meio do rebanho, louvando e adorando a Deus, recebendo uma palavra, sendo edificado e exortado. A piedade será a nossa religião. O amor será o elo perfeito entre nós e Deus. E sendo assim, não existe espaço para o medo. Não existe espaço para o medo, porque somos cheios de Deus, somos filhos de Deus. Então lute contra o pecado, com os falsos ensinos. Lute contra a ansiedade. Lute contra a depressão. Lute contra o medo todas as vezes que eles forem frutos da incredulidade. Todas as vezes que a ansiedade vir como fruto da incredulidade, diga: o perfeito amor lança fora todo medo. Pois como João disse, no amor não existe medo. Não use esse texto apenas como um jargão da religião, mas sim como uma verdade das Escrituras. E o medo não terá espaço na sua vida. Hoje é dia disso, de trazer à memória o sacrifício do amor de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós nunca mais tivéssemos medo. Não temos medo de sermos apanhados pelos falsos apóstolos, pois o Espírito está em nós. E junto com o Evangelho, temos a capacidade de julgar todas as coisas. Não temos medo de falharmos em algo para alcançar a nossa salvação, pois o amor de Deus e o sacrifício de Cristo basta. Tem gente que tem medo: como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço? Fica lutando. Não. O amor de Deus, o sacrifício de Cristo basta. Não temos medo de não termos o amor de Cristo, porque nós amamos os nossos irmãos. Não temos medo da condenação eterna, pois segundo Cristo é, nós somos neste mundo. Amado Deus, aperfeiçoe essa palavra em nós. Continue falando com a tua igreja, com o teu povo, com os teus filhos, com aqueles que aqui estão, com aqueles que estão nos assistindo pela grande rede. Toma-nos em tuas mãos e que essa palavra venha produzir os seus frutos para a tua glória. Somos dependentes de ti. Somos dependentes do Espírito Santo. Somos dependentes do teu amor. Enche-nos deste amor como eu orei no início, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.